Fala, meus queridos, estamos de volta, continuando com vocês essas questões poderosíssimas do Enem e mais uma questão muito clássica da prova do Enem falando de volumes, uma questão de comparação de dois sólidos que um deles é proposto uma alteração, tem algumas características às vezes em comum e quando acontece essa alteração, o que acontece com o novo volume, né? Essa ideia do um antes e depois por ter executado algum princípio de comparação, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui que essa questão é clássica, uma questão mais algébrica, um pouco mais formal, né? Você não vai ter valor numérico muito específico, você vai ter expressões como resposta. Então dá uma olhadinha comigo, uma questão também do ano passado, uma questão bacaninha para acertar e não tenha dúvida que com certeza esse tipo de questão vai aparecer na sua prova do Enem em qualquer dos anos que você vai prestar, tá? Dá uma olhadinha naquela pergunta tática e clássica, né? Olha lá embaixo na perguntinha, o que está dizendo lá? Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B tá vendo? Olha as alternativas, tudo em função da letra R, que é o raio da caixa d'água do tipo A. Então, certamente a gente vai ter informações no texto que vai comparar a caixa d'água do tipo A e a caixa de água do tipo B, com alguma característica envolvendo o raio ou outras coisas também. Vamos dar atenção no texto, anotar tudo que é importante, a gente vai fazer, tá? Então, me acompanha na leitura lá. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, a gente já sabia, tipo A e tipo B. Ambas têm um formato cilíndrico, olha aí, e possuem o mesmo volume. Pronto, essa é a grande característica para a gente finalizar a questão. Certamente vai estar aqui nessa igualdade de afirmar que tem o mesmo volume os dois cilindros. É aqui que a gente vai tirar talvez a resposta da nossa questão, tá bom? Bom, o que mais? E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Isso também é extremamente importante. Aqui você tem uma outra conexão, uma outra igualdade em relação às alturas. Também isso vai ser muito útil para a gente continuar e finalizar a questão certamente na primeira comparação. Então anota a segunda comparação aí, que a altura do tipo B é 25% da altura do A. Começando por aqui, por essa situação, por essa condição das alturas, vamos transformar essa informação do 25% para uma fração. Acho que vou deixar um cardzinho aqui, caso você tenha dificuldade de lembrar quais são as frações importantes, né, que são conectadas com algumas porcentagens. Quais porcentagens é importante eu lembrar a fração redutível, a fração que representa ela. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto de porcentagem, dá uma olhadinha no card aqui, você vai ver um videozinho meu completo lá, comentando com vocês todos os detalhes sobre porcentagem, tá bom? Dá uma olhadinha lá se você precisar. Por isso, para lembrar, 25% significa a fração 1/4. Então, escrevendo o HB aqui, a altura do B, porque como 1/4 vezes a altura do A, e dando essa multiplicaçãozinha marota do 4 para lá, eu vou poder escrever que a altura A é 4 vezes a altura B. Vou deixar destacado aqui, certamente a gente vai usar ali na primeira relação, que é a relação que eu disse, que dali certamente vai nos dar as respostas em relação ao A. Lembrando que o que é cilindro, né, quando a gente fala do volume? Cilindro é um objeto que parece um cano, né? Quando você pode olhar ali no desenho, só destaquei o cilindro A ali, né, o tipo A pra gente, que no caso ele definiu, ó, se R denota o raio da caixa d'água do tipo A. Então, fiz ali um desenho de cilindro com uma base circular, né, a base circular de raio R. Para você lembrar, a área de círculo, né, é πr ao quadrado, a gente vai precisar disso para calcular volume. Por quê, professor? Declarei uma altura H ali para você olhar no desenho, né? Por quê? Porque volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é a área da circunferência. Então, comparando as igualdades, a gente vai ter que escrever assim, né? A área da base vezes a altura do A tem que ser igualzinho à área da base vezes a altura do B, um outro cilindro. O fato é que a área da base do A, a gente já sabe que é πr ao quadrado, a alturinha do A, já vou usar a relação que a gente acabou de ganhar aqui, a alturinha do A vou escrever como 4 vezes a altura do B, e depois a gente descreve a área da base do outro cilindro relativo ao raio B, né? Então só escrever lá, ó, πr ao quadrado de RB, né? Que seria raio da circunferência B. Ou do cilindro B. E a altura do B, que é a altura do cilindro B, tá? Nesse contexto, olha só que interessante, essa igualdade vai cortar um monte de coisa. Então, nesse tipo de exercício, geralmente a ideia é simplificar bastante informação. Espere isso quando o cara pedir para você relacionar e comparar a dimensão de uma informação com outra, qual que vai dar a outra figura quando for feita alguma alteração. Certamente, numa das igualdades, você vai conseguir simplificar muitas coisas, né? Então, simplificando π, cortando a altura do B, olha aí que beleza, sobrou só o R ao quadrado vezes 4 e R ao quadrado do B. Organizando essa conta agora, ficaria 4R ao quadrado igual
a RB ao quadrado, extraindo raiz quadrada, né, para poder achar o raio da B, que é o tipo que exatamente a pergunta que está sendo feita ali. Extraindo raiz quadrada, você vai ver que vai dar ali, raiz quadrada do 4 é 2, R ao quadrado também corta o índice de radical, a 2S, então a alternativa B. Uma questão muito bacana, que certamente pode aparecer na sua prova, esse tipo de exercício de comparação, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tipo de situação de geometria plana, geometria espacial, aliás, que você deixe um comentário aí, alguma dúvida, e me acompanhe até nos próximos vídeos. Valeu, um abraço!